sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! O mundo pode ser melhor, 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 melhor. O mundo pode ser melhor, 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 melhor. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só querer. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só querer. La ya la, la la ya la ya, la ya la ya la ya, la ya la, la la ya la ya, la ya la ya la ya. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só amar. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só amar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Nesse momento, iniciando a prece, vamos fechar os nossos olhinhos, serenar os nossos corações, nossa mente e começar a agradecer por tudo aquilo que a gente recebe e não faz nem ideia, porque sabemos que tudo ao nosso redor são bênçãos do Pai para cada um de nós. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos agora, nesse momento, juntos, mesmo que seja virtualmente, estudando o Evangelho de Jesus, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Que possamos estar em prece, orando pelos nossos irmãos, que é um trabalho nosso, que é através dessa oportunidade que exercemos a caridade, de orarmos uns pelos outros, agradecendo essa oportunidade. Somos como que formiguinhas trabalhando de pouquinho em pouquinho, agradecendo tudo que temos, mas também pedintes que somos. Te pedimos nesse momento, Senhor, que cuide de nossos irmãos enfermos, dos nossos irmãos que estão privados da liberdade material, dos irmãos que estão aflitos, com medo. E assim, Senhor, te pedimos que sejamos fortes diante de todos os acontecimentos, que possamos ser fortes e que possamos colocar em prática os seus ensinamentos a partir desse momento em que estamos com nossos pensamentos elevados a Ti, pedindo pelos nossos irmãos
pelos nossos queridos e por nós mesmos. Que saibamos aproveitar esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, galerinha do GEAL! No nosso GEAL de hoje, a gente vai estudar o tema Pluralidade dos Mundos Habitados. Tem uma passagem na Bíblia que está no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Jesus nos diz que há muitas moradas na casa de seu Pai. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho melhor hoje. Kardec também perguntou mais ou menos assim, lá no Livro dos Espíritos, há vida em outros planetas? E você sabe o que os espíritos disseram? Sim, há vida em outros planetas. E mais, nós, seres humanos que vivemos na Terra, estamos longe de ser, como a gente acha, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Há mundos muito mais evoluídos e há mundos mais primitivos que a Terra. Na questão 185 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão explicar para a gente que os mundos vão evoluir também, assim como os Espíritos, e esses mundos vão evoluir de acordo com a nossa evolução. Então, é nossa responsabilidade aprender cada vez mais, ser cada vez melhores, para que toda a Terra possa evoluir junto conosco. Olha que coisa bonita, né? E é então assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que a gente vai aprender que essas diversas moradas têm diversas categorias de mundos habitados diferentes, de acordo com o grau de evolução das pessoas que moram em cada local. Aposto que você já está morrendo de curiosidade e louco para poder aprender um pouquinho mais a respeito desses outros mundos que habitam seres diferentes por aí. Porque assim como disse Jesus, há várias moradas na casa do Pai. E é esse o tema do nosso estudo de hoje. Empolgado? Vamos lá? O universo não tem fim e há vários mundos habitados, em diferentes níveis de evolução. Isso significa que há mundos mais evoluídos e felizes do que a Terra, assim como há mundos mais primitivos. A Terra está classificada como mundo de provas e expiações. Encontra-se em transição para se transformar em mundo de regeneração. Todos os seus habitantes podem ajudar a torná-lo um planeta melhor e mais feliz, onde prevaleça o bem. Hoje vamos aprender que existem vários mundos habitados além do nosso. Sim, Deus nosso Pai é muito inteligente e bondoso. Nunca cria nada que não possa ser utilizado. Nosso Mestre Jesus já nos falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas não podemos esquecer que cada um desses mundos tem um tipo de evolução. Alguns são mais evoluídos, enquanto outros um pouquinho menos. E cada um oferece ao espírito a morada de acordo com a sua evolução. Vamos comigo conhecer todos esses mundos? O primeiro mundo que iremos conhecer é o mundo primitivo. São chamados assim logo que Deus os criou. Lá, as pessoas ainda só pensam nas coisas materiais, deixando de lado o amor e a caridade. Vocês sabiam que a Terra já foi um mundo primitivo? Sim, mas agora evoluímos, estamos no mundo de provas e expiações. Este mundo em que vivemos
as pessoas ainda não conseguem seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Por isso, é muito importante nossas aulinhas de evangelização. Com elas, vamos aprender a praticar esses ensinamentos e ajudar o nosso planeta a evoluir mais rápido, pois a Terra está começando a passar por uma mudança de planetas de provas e expiações para um planeta de regeneração. Os planetas de regeneração são aqueles em que as pessoas passam a seguir no caminho do bem, mas ainda vamos ter algumas pessoas que não querem seguir nesse caminho. Por isso, ainda irá existir algumas provas. Já nos mundos felizes, as pessoas já praticam o amor e a caridade, e o bem lá predomina. E por fim, temos os mundos celestes e divinos, onde moram os espíritos já evoluídos. Lá só existe o bem. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? E aí, gostaram dos vídeos? Bem legais, não é? Nós hoje vimos com esses vídeos que há vários mundos habitados além do nosso, desse nosso planeta Terra, sabe? Pois Deus, que é nosso Pai, em sua eterna sabedoria, não faz nada sem utilidade. Ele criou e continua criando várias estrelas, planetas, satélites por todo o universo. E se nós pensarmos que este universo é infinito, então devem existir diversos planetas em várias constelações que nós nem conseguimos ver. Esses mundos criados por Deus servem de moradas para os espíritos, que somos nós, e que também somos criados por Deus. E cada mundinho desse que é criado por Ele é adequado ao grau de evolução desses espíritos. Vamos pensar melhor? Então é assim: os espíritos vão viver nesses mundos mais ou menos evoluídos de acordo com o seu adiantamento moral. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem a questão número 55, que fala sobre a pluralidade dos mundos. Kardec fez a seguinte pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E aí os espíritos dizem que sim, que Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência divina. E o que seria esse objetivo final? É o aperfeiçoamento, a evolução dos espíritos. E para isso, esses mundos são divididos em categorias. Os primeiros mundos são os primitivos. São aqueles ainda muito materiais, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. A vida nesse mundo é totalmente voltada para a sobrevivência. Os espíritos encarnados precisam desenvolver aptidões para sobreviver, como aprender a caçar para se alimentar e a se proteger. Eles ainda não têm os sentimentos muito bem desenvolvidos, e a lei da sobrevivência é a que prevalece. Depois vem os mundos de provas e expiações. É nesta categoria que a Terra se enquadra. Nestes mundos, há o bem e o mal convivendo, mas o mal ainda predomina, porque as pessoas estão ainda desenvolvendo bons sentimentos. A ignorância, o egoísmo e a violência ainda vivem nestes planetas. Em seguida, vem os mundos de regeneração, que é para onde a Terra está indo, sabe? Nós estamos evoluindo para este mundo. O bem já prevaleceu, mas ainda existem alguns casos em que os defeitos falam um pouquinho mais alto. Mas todos já se ajudam e desejam o bem. Há um esforço de verdade em fazer o bem ao próximo.
Logo depois, vêm os mundos felizes. Neles, os espíritos já são bons. Eles não praticam mais o mal e trabalham para ajudar o progresso de todos. E, finalmente, os mundos celestes. Estes mundos servem de morada para os espíritos já elevados, aqueles que não precisam mais reencarnar. Nesses mundos só existem um bem verdadeiro. Ah, deve ser legal viver lá, não é mesmo? E sabe o que é mais legal disso tudo? Saber que um dia chegaremos lá. Pois é a partir da evolução de nós, espíritos, que os planetas também evoluem. Então, galerinha, nós temos que nos esforçar em nos tornar pessoas melhores para ajudar também o nosso planeta a evoluir nas escalas. Tá bom? Agora vamos para a nossa atividade? Um beijo em todos. Tchau, tchau. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E como vocês podem ver, a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos começar? Primeiro, eu vou tentar separar as pontas do nosso quebra-cabeça. Vamos lá? Só arrastar. Olha, já vi que essa aqui encaixa com esse. Será que vamos ter planetinhas? Tá parecendo que sim. Aqui já temos uma ponta. Olha, essa daqui encaixa e formamos um planetinha azul. Temos uma outra ponta aqui embaixo e a ponta de cima. Olha, essa daqui é a partezinha do sol. Encaixamos. Achamos agora a outra ponta daqui. A ponta de cima. Vamos ver se eu consigo encaixar. Olha, pelo formato das pedras, eu acho que essa pedrinha se encaixa com essa daqui. Vamos ver? Sim, encaixou. Agora o restinho desse planetinha tá conectado aqui embaixo. Pronto, já formamos aqui 2 planetinhas. Vamos ver se a gente consegue ligar esses 2 pedaços. Então agora já são 4 planetas. Vamos conectar mais esse daqui que está faltando. Olha, tem um pedaço do Sol aqui. Vamos ver se encaixa. Encaixou direitinho. Vamos agora continuar para ver se a gente consegue formar mais planetas. Tem essa pontinha aqui de pedra para encaixar. Esse aqui tem um pedacinho marrom, que deve encaixar com esse daqui. Agora, essa pontinha tem um pedacinho vermelho. Pronto, encaixamos. Esse aqui tem um pedacinho que eu acho que é a Lua com a Terra. O restante da Lua, da Terra. E encaixando agora um outro planeta. Terminamos de formar o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, cada planetinha também tem o seu grau de evolução, que é diferente dos outros. Como a tia Simone explicou, a Terra é um planeta de provas e expiações, que está caminhando para a regeneração. Já Júpiter, sabemos que ele é o mais adiantado de todos os planetas do sistema solar. O link dessa atividade de hoje vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Se divirtam bastante. Beijos, até a próxima!
Amado Mestre Jesus, que bom que estivemos juntos, estudando, aprendendo, que nossos pensamentos estavam juntos, irmanados nesse aprendizado. Queremos te agradecer por essa oportunidade que tivemos de estar contigo, de procurarmos seguir os teus passos. Mestre querido, envolva a cada um de nós, todos nós em humanidade, em sentimentos de paz, de luz, harmonia e respeito para com o outro, respeito para com a gente mesmo. Obrigada, Mestre, pela oportunidade que temos nessa encarnação de estar contigo, seguindo os teus passos e indo em direção ao Pai. Que haja paz, haja luz, respeito e compromisso com o nosso irmão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vontade é sempre aprender.
lutas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços, com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar, e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto
bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco,
atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim,
Boa noite, família Miguelina. Boa noite, amigos da internet. Boa noite para você que está passando por aqui e resolveu ficar um pouquinho. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito prazer, nós somos o Centro Espírita Miguel e vai ser muito bom para a gente ter você um tempinho aqui, tá? Pode ficar à vontade que a casa é sua. Eu tô incumbida de contar para vocês o que vai acontecer hoje. E a gente vai ter mais ou menos essa programação. Nossa página de abertura vai ser lida pela nossa irmã Maria Eduarda. Já o Livro dos Espíritos, quem vai nos trazer vai ser a nossa irmã Nilza Silva. Vai ser falar das questões 963 a 964. O tema é Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Acredito que vai valer muito a pena. No Evangelho, nós teremos o capítulo 5, no ponto 25, e quem vai nos auxiliar para entender exatamente o que Jesus, Kardec e os Espíritos quiseram dizer nesse pedaço vai ser o nosso irmão Leomar Lira. O tema é a melancolia. Tanto o tema do Evangelho, que é a melancolia, quanto o tema do Livro dos Espíritos, que é intervenção de Deus nas penas e recompensas, são temas extremamente atuais. Eu acho que a gente vai conseguir extrair daí coisas que a gente vai trazer para a nossa vivência, né, desses tempos tão turbulentos que nós estamos vivendo. Até porque, gente, a internet é um mar de opções, né? E se você decidiu estar aqui, lendo o Evangelho, refletindo sobre o Livro dos Espíritos, você escolheu por você. E escolher se priorizar nesses tempos tão conturbados é uma excelente escolha. Até porque Jesus sempre esteve à nossa espera. E fortalecer essa relação só depende de você. Que nós possamos passar bons momentos juntos e que seja de excelente proveito para todos nós. Uma boa noite para você. Do livro Escrínio de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante a bondade de Deus. Quando a feição do mal se afigure terrível, a ponto de insinuar nos espíritos mais valorosos a falsa suposição de que se encontram à frente da derrota do bem, medita nos recursos de Deus e prossegue na execução do dever que as circunstâncias te atribuem, para que o bem prevaleça. Não te intimidem opiniões do desânimo, pareceres da dúvida, ameaças do crime ou exigências da inquietação. Continua leal à tarefa edificante que a vida te reservou. Medo e aflição alastram-se, geralmente ante as arremetidas do mal. No entanto, a bondade de Deus, sem alarde, intervém nas causas que as produzem, restaurando a segurança da paz e a marcha do progresso. Tiranos do passado, galardoados com as prerrogativas do poder, esmagaram povos inteiros, fornecendo a ideia de que lograriam perpetuar a iniquidade entre as nações. Mas a bondade de Deus, em silêncio, esperou a renovação, que orienta os processos da natureza e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina dos escravos, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói a ferida dos que foram situados em servidão. Malfeitores arguciosos, que a posse do ouro tantas vezes conserva impunes, estenderam orfandade e viuvez, oferecendo a impressão de que propiciaram a ganância, força de lei sobre a terra. Mas em silêncio, a bondade de Deus esperou a grande transformação que lhes competia. E em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina dos filhos das regiões desoladas, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o cativeiro da penúria e da fome. Criminosos inteligentes,
garantidos pelo favor das convenções sociais, estabeleceram um império temporário da delinquência afetiva, parecendo arrasar toda a conceituação de respeito e de amor entre as criaturas. Mas em silêncio, a bondade de Deus esperou pelas metamorfoses inevitáveis da vida, e em novas reencarnações deu-lhes a disciplina do corpo enfermo, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o infortúnio dos que foram atirados ao desequilíbrio emotivo. Trabalha e confia no setor do bem que o mundo te entregou, e quando mal se alteie diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço e de resistência, confie e trabalha, mesmo assim, na certeza de que, acima de todas as nossas forças, podes contar invariavelmente com os recursos de Deus. Senhor, aqui estamos hoje reunidos em uma comunhão de pensamentos, em primeiro lugar, para agradecer a Ti, nosso Mestre amado. Agradecermos também a esses abnegados trabalhadores da Casa de Miguel, que tanto oram, que tanto auxiliam, que tanto nos inspiram. Agradecer aos nossos mentores que pacientemente sempre estão juntos a nós. E, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade. E neste momento em que aqui iremos refletir sobre esses ensinamentos, iremos refletir sobre tudo aquilo que nós escolhemos e que será o fruto da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Em tudo aquilo que nós escolhemos e podem nos causar alegria ou nos causar melancolia. Vamos refletir, Senhor, sobre as nossas escolhas e desta forma, caminhando para que a cada momento elas sejam as melhores, porque, Senhor, estamos aqui, juntos a Ti, para buscarmos a melhor forma de estarmos agindo de acordo com a vontade do Pai. Obrigada, Senhor, muito obrigada por toda esta oportunidade, rogando que todos os irmãos aqui presentes sejam envolvidos pelas Tuas bênçãos, pela Tua mansidão, pelo Teu amor. E assim, Senhor, rogamos a Tua licença para darmos por iniciado as reflexões da noite de hoje. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite, irmãos da Casa de Miguel, boa noite, irmãos em humanidade, a todos aqueles que estão aqui conosco neste momento, e saúdo também aos irmãos que irão acompanhar esta exposição da reunião pública em outro momento. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel.
E para aqueles irmãos que por algum motivo não puderem me enxergar ou tiverem dificuldade em me enxergar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de idade madura, tenho a pele preta, cabelos bem curtinhos, crespos e grisalhos, uso óculos. Estou neste momento vestindo uma blusa estampada. Atrás de mim existe um móvel de madeira escura e ao meu lado uma janela com uma cortina branca. Hoje nós vamos fazer as reflexões do Livro dos Espíritos, a quarta parte das Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 2 das Penas e Gozos Futuros, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Vamos comentar as questões 963 e 964. Então, vamos lá. Na questão 963, Kardec pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então, olha só a dúvida que Kardec ficou e fez essa questão aos espíritos. Se Deus é um ser, ele é a causa primária de todas as coisas. Deus é o nosso Criador. Deus é uma força, é uma energia suprema. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Como Deus, esse ser máximo, supremo, que nos criou simples e ignorantes, será que ele se preocuparia conosco, se ocuparia conosco pessoalmente? Vamos ver a resposta dos espíritos. E a espiritualidade assim falou a Kardec: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então vejam só, nós sabemos, já estudamos, que Deus é infinitamente justo e bom. Deus, ele não se preocupa conosco. Não, Deus, ele se ocupa conosco. E por ele ser infinitamente justo e bom, porque só ele consegue ser ao mesmo tempo justo e bom. Porque normalmente nós, criaturas, ou somos justos e às vezes por conta de sermos muito ligados à razão, deixamos passar alguma coisa do lado afetivo, ou nós somos muito bons e por sermos muito ligados à emoção, a essa afetuosidade, deixamos também passar muitas vezes algumas coisas ligadas à razão. Mas Deus, na medida certa, ele é infinitamente justo e bom. E com isso, ele cuida de tudo, de cada criatura, de cada ser criado por ele. E nós temos que ele nos enviou para que governasse aqui o nosso planeta, Jesus. Olha só, esse irmão maior, esse irmão que tanto nos amou, esse irmão que é o Espírito puro, veio em missão para nos trazer as leis divinas, ou melhor, a lei divina, porque a lei de Deus é uma só, é a lei de amor. E é importante sabermos
que Deus se ocupa com tudo que Ele criou no universo. Não só aqui, a ocupação dele não é só aqui conosco do planeta Terra. É com todo o universo ou com o multiverso, como a ciência já nos diz, não é? Então, podemos ser, sim, criaturas ainda muito pequenas, mas Deus, em sua infinita bondade, Ele está sempre cuidando de todos nós. E na questão 964, Kardec pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Nós já entendemos que Deus se ocupa com tudo que Ele criou. Mas Deus se ocupa com cada ato que nós fazemos, cada um dos nossos atos, para que nós possamos receber uma recompensa ou sermos punidos por aquilo que nós fazemos, por menor que seja. É necessário que Deus se ocupe disso? Kardec pergunta: não são, na sua maioria, atos insignificantes para Deus? E vamos ver o que a espiritualidade respondeu a Kardec. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Bom, nós sabemos que as leis de Deus são imutáveis, diferentemente das leis dos homens, não é? Porque as leis dos homens, à medida que o homem vai progredindo moralmente, as leis vão modificando. De acordo com os hábitos, usos e costumes de uma região, as leis são diferentes, mas a lei de Deus não. Ela é a mesma para todos os seres, em todos os pontos do universo. Isso é uma lei imutável, quer dizer, essa lei não muda. E com isso, por essa lei ser imutável, nós podemos já entender que não existe recompensa ou punição. Deus não se ocupa em ficar recompensando ou punindo uma criatura. Tal é a lei, está aí, é a lei de amor. Se nós seguirmos a vontade de Deus, se nós não transgredirmos esta lei, então nós caminharemos, porque qual é o nosso objetivo? Estamos aqui para quê? Para nos tornarmos espíritos perfeitos, quer dizer, perfectíveis, aquela perfeição própria da criatura humana. E na medida que nós formos cumprindo as leis de Deus, que nós formos entendendo, nós vamos caminhando, nós não teremos que passar por aquilo que nós chamamos de punição. Porque o que é a punição na realidade? São as consequências morais. Isto é, nós respondemos pelos nossos atos. Deus nos deu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? São as escolhas que fazemos.
E quanto mais moralizados nós formos, mais estaremos cumprindo a lei divina. E aí é uma pergunta que devemos nos fazer. Qual é o caminho que estamos escolhendo? Então, vamos ficar alertas quanto a isso. O sofrimento é causado quando nos afastamos da lei divina. Cada um de nós em particular, pode se observar, se analisar intimamente e buscar a causa do seu sofrimento. E verá que se não foi por atos que cometeu nesta existência, com certeza foi por atos que cometeu numa existência anterior ou em existências anteriores. Então, fica muito simples entendermos que não há recompensa ou punição. O que existe na realidade é, se cumprirmos a lei de Deus, estaremos a caminho do progresso. E Kardec fez um comentário nesta questão. Ele disse assim: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Então, vejam bem aí como este comentário de Kardec nos auxilia muito na compreensão. Esse grifo que está aí, por mais insignificante que nos pareça, não foi grifo meu, não. É um grifo que ele já fez questão de colocar. Porque, por menor que seja o ato, já falamos que a lei de Deus é a lei de amor e que essa lei ela é imutável. Então, por mais insignificante que seja esse ato, se for uma transgressão, vai ser uma violação dessa lei. E aí, se nós violamos a lei, precisaremos resgatar isso, precisaremos consertar, precisaremos aprender a respeitar esta lei. E, por conta disso, nós somos os construtores da nossa felicidade ou infelicidade futuras. Porque, como já dissemos diversas vezes, alguém disse, e eu sempre repito, nós hoje somos o que nós fizemos ontem. Estamos sofrendo, padecendo, a palavra é um pouco forte, tá? Pelo aquilo que nós fizemos equivocadamente ontem. Então, se amanhã eu quero ser mais feliz, ter uma vida mais com uma paz íntima, eu devo hoje procurar respeitar essa lei. Continua Kardec no seu comentário. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Apólogo é uma história que ilustra uma lição. Então, ele vai nos contar a seguinte história. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice.
Se a desprezares, nada produzirá, e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. E que história que realmente ilustra muito bem o que nós estamos aqui refletindo sobre, né? O pai dá a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nos criou simples e ignorantes e nos deu todos os recursos, todas as condições de nós nos guiarmos. Deus nos deu o livre-arbítrio, a família consanguínea, a família espiritual, o corpo físico que necessitamos em cada existência. Ele nos colocou em cada encarnação, ele nos coloca no meio em que é um meio próprio, onde nós podemos progredir, em que nós podemos expiar as nossas faltas passadas, em que nós podemos provar que nós estamos melhores, temos os recursos, não temos que ficar reclamando da família, dos amigos, do trabalho, da condição em que vivo, ficar reclamando do corpo que eu tenho, que eu não gosto disso, daquilo outro no meu corpo. Isso tudo são recursos para que possamos cultivar bem este campo que é a vida. Esse campo é a vida, formado de diversos trechos, quer dizer, diversas encarnações. E em cada uma delas temos a oportunidade de bem cultivar, de bem desenvolver o que nós precisamos, de transformar os nossos hábitos imperfeitos, os nossos vícios, transformar em virtudes. Deus nos criou simples e ignorantes, já disse aqui diversas vezes. Nos deu todos os recursos. E aí essa caminhada é nossa. Depende de nós. E termina Kardec seu comentário dizendo: não é verdade que esse campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então Deus, ele é tão bom e tão justo que mesmo nós, mesmo o espírito mais faltoso, Deus está sempre enviando formas dele perceber que ele está cometendo as faltas. Se nós não ouvimos, é porque nós estamos tapando os nossos ouvidos. E aí Deus nos dá uma nova oportunidade através da reencarnação. Todos os espíritos, sem exceção, um dia serão espíritos puros. Todos. Então vamos imaginar isso. Se eu um dia serei espírito puro, do que depende para que isso ocorra? Depende de mim, depende da minha caminhada, depende de como eu estou
utilizando esses recursos que Deus me fornece em cada existência. E quando eu estou falando não estou falando só de mim, de Nilza, não. Estou falando para que todos nós paremos e pensemos nisso. Deus concede-nos sempre existências para que nós possamos aproveitar e progredir de uma forma melhor que nós pudermos. Que bela mensagem que nos trouxe essas duas questões que Kardec fez aos espíritos, né? E refletindo sobre elas, penso eu que ninguém mais tem dúvidas que depende de si a felicidade ou a infelicidade que terá na vida futura. E eu vou terminar, tá, esse finalzinho aqui, pegando o final daquela mensagem que foi lida lá no início da reunião, na página inicial. Eu vou repeti-la aqui para fortalecer as nossas reflexões. Quando nos foi dito assim, que Emmanuel nos disse assim, né? Trabalha e confia no setor do bem que o mundo te entregou. E quando o mal se alteie diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço de resistência, confia e trabalha. Mesmo assim, na certeza de que, acima de todas as nossas forças, podes contar invariavelmente com os recursos de Deus. E isto é um alento para as nossas almas. Que Deus nos abençoe, que todos fiquem em paz. Agradeço a todas essas vibrações de amor, de afeto. Um beijo no coração de cada um de vocês. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa segunda parte do nosso estudo da noite de hoje, agora com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Leomar, para aqueles que não me conhecem, vou fazer uma breve audiodescrição voltada para aqueles irmãos que possam ter algum tipo de deficiência visual e possam estar nos acompanhando. Eu sou um jovem de 29 anos, negro, cabelo bem curto, óculos grandes na cor marrom, e uso uma camisa listrada na cor cinza e branco. Nós estamos no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá na parte das instruções dos Espíritos. Quem traz a mensagem é o nosso irmão François Guenevet, do item 25, intitulado A Melancolia. Então vamos às nossas reflexões. E aí, lá no dicionário vem o que é melancolia. É o estado mórbido, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. É um estado de grande tristeza e de desencanto geral, depressão. Então, esse está ali bem junto com a questão da depressão, essa melancolia. Não é uma tristeza que a gente sente e que vai passar com o tempo. É algo que, se não observarmos com cuidado, vai criar raízes e acaba atrapalhando a nossa vida, porque nos impede de fazer as atividades do dia a dia, porque vai ter esse abatimento mental, esse abatimento físico. Igual está ali na imagem, que a gente tem um ônibus, vários lugares disponíveis. Enquanto uma pessoa está alegre, olhando a paisagem, aproveitando aquele momento, a outra se encontra abatida, deprimida, voltada ao lado das montanhas, dentro ali de si, né? Então, vamos ao nosso Evangelho e ver o que o nosso irmão traz para a gente de informação desse estado. E ele vai iniciar dizendo assim:
Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? Então é interessante que ele já traz essa reflexão, né? Se a gente sabe por que às vezes essa tristeza se apodera de nós. E aí é importante que a gente esteja constantemente se avaliando para saber que tipo de sentimentos passam por nosso íntimo e se por acaso essa tristeza se encontra, às vezes, corriqueira, voltando aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né, tomando conta do nosso espírito, para que a gente possa até buscar ajuda. Se nos encontramos num estado mais profundo, num estado de fato de melancolia, é importante que a gente procure a ajuda do médico, do terapeuta, do psicólogo, buscando essa ajuda material, porque aqui ele vai falar mais de uma parte espiritual, né? Então, vamos à resposta, de onde vem essa tristeza, esse amargor da vida? Ele vai dizer o seguinte, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então a gente sabe que, de fato, o espírito fora do corpo, ele tem uma liberdade muito maior do que quando estamos encarnados, né? Que, de fato, o corpo se torna essa prisão para o espírito. Mas não que nós, enquanto encarnados, devemos viver como, de fato, prisioneiros. A gente sabe que a vida é esse momento passageiro, onde nós devemos estar aprendendo mais uma vez com as nossas dificuldades, nossos erros do passado, aproveitando essa nova experiência. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que o espírito, ao invés de vivenciar essa vida material, estaria tentando fugir, né, desse corpo, né, como se fosse de fato uma prisão? E aí, lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta muito parecida para os espíritos, que ele vai dizer assim, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Se a gente trocasse ali de onde nasce essa melancolia que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos, daria no mesmo. E a resposta é a seguinte, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, a causa dessa fuga que o espírito pode estar procurando estaria na ociosidade, na falta de fé e também na saciedade. Ociosidade, porque muitas das vezes tem a possibilidade de trabalhar, né, com essas faculdades naturais que cada um de nós sabe que possui, mas às vezes deixa de lado, ou às vezes também deixa de aproveitar esses momentos que poderia fazer parte do seu dia a dia. Às vezes a gente está numa correria extrema, com várias atividades, mas na verdade não estamos fazendo nada daquilo que realmente gostamos, ou aproveitando de fato os trabalhos que aparecem. A falta de fé, porque é ela que vai nos encorajar a ter resignação para uma vida melhor. Diante das dificuldades que aparecem no mundo, né, algumas delas podem nos levar a estados de dificuldade, de tristeza, mas se a gente tem fé que o que a gente passa é para buscar algo melhor, a gente não desiste, a gente não desanima, a gente tem esperança e a gente tem a certeza
de onde vai chegar. E a saciedade é a gente ter tudo, às vezes, na mão ou não ter esse ímpeto de buscar algo a mais para nossas vidas, estar lá na zona de conforto, paralisado, ao invés de caminhar. E aí, de fato, se você se deixa levar por essas três coisas, fica muito difícil querer viver uma vida material, aproveitar desse presente que nós temos, quando nos pegamos observando a facilidade e a tranquilidade que se pode ter enquanto desencarnado. Claro, cada um em um estado diferente, né? Nem todo mundo que está no plano espiritual tem uma vida tranquila, mas a gente sabe que o espírito goza de uma liberdade muito maior. Assim como também, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e pouco a pouco nós vamos conhecendo mais a doutrina, sabendo da vida futura, aquilo que nos espera, nós ficamos ansiosos, nós queremos chegar logo lá. E aí a gente, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de tempo, vai se resignando, vai aprendendo que é um trabalho de formiga, que a vida é preciosa, que cada minuto na Terra nós podemos trabalhar pela nossa melhoria em prol de buscar esse porvir. E aí, eu encontrei um texto no Boa Nova chamado Bom Ânimo, lá no capítulo 8, onde vai dizer assim, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, às vezes, inúmeras vezes, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então, a gente vê aí que o Bartolomeu era um trabalhador que estava ali voltado para a causa e, mesmo assim, sentia dentro de si essa tristeza, que pode ocorrer com qualquer um de nós, embora tenhamos desempenhando algum trabalho na casa espírita, embora estejamos fazendo o bem de alguma forma fora nas nossas atividades, mas podemos nos encontrar com essa tristeza por conta de quereres nossos, de vontades de um mundo melhor. E aí, o mestre vai conversar com Bartolomeu. O texto é um pouquinho grande, aqui é só um recorte, tá? Depois, se vocês puderem, leiam na íntegra o texto todo. O mestre, ele vai dizer, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pensares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Então ele está perguntando, eu preciso ser forte a todo momento? E aí Jesus vai dizer, a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Então, é preciso que a gente a todo momento esteja buscando essa alegria cristã, a coragem e a esperança, porque a gente já tem o conhecimento de uma vida futura melhor. É claro, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ser pego pela tristeza, a gente pode passar por uns momentos de frustração, isso é normal, ninguém é de ferro. Mas a gente tem que buscar se motivar a todo momento, buscar a leitura, buscar as reflexões, o Evangelho, para que possamos recuperar as nossas energias e não desanimar diante do trabalho. Então vamos dar continuidade e voltar para o nosso Evangelho. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Que é o que eu já tinha falado. Todo mundo aspira a essa vida melhor, de alguma forma. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem,
para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, guardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos, o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Eu também já tinha falado, a gente não está aqui por acaso, todo mundo tem uma missão a desempenhar, tem um trabalho a desenvolver dentro da sua família ou nas diversas atividades que a gente tem no mundo. Nem tudo a gente é conhecido, mas a gente tem aquela sensação dentro de nós que a gente tem algo para fazer, né? Está desempenhando algo que é bom, tanto para nós quanto para a nossa evolução e para as outras pessoas que estão nos acompanhando, vivendo conosco. Vamos um pouquinho mais à frente, já no finalzinho do nosso capítulo, ele vai dizer: se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François Guenevert Bordeaux. Então, mesmo assim, tomando todos esses cuidados, fazendo essa autoanálise, essa transformação íntima, que essas inquietações, essas tribulações estiverem presentes em nossas vidas, trabalhemos, sejamos fortes, porque hoje mesmo da vida que nos encontramos, se olharmos para trás, a gente vai ver diversas problemáticas, diversas dificuldades que nos aconteceram e que hoje em dia não tem a menor importância e já passaram. As dificuldades são passageiras e vêm a nos fortalecer. Cada vez que saímos de uma delas, nos tornamos mais fortes, aprendemos um pouco mais, nos entendemos um pouco mais. Então, a gente só tem que saber esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, que tudo vai passar. E aí, como a gente resolve? Caso a gente nos encontremos nesse estado de melancolia, de tristeza, primeiro é o que eu disse lá no início, né? Assistência médica, psicoterapia, medicamentos. Procure seu médico, seu terapeuta, seu psicólogo, para tratar da parte material, se for necessário. E, caso você deseje um amparo espiritual, é necessário que a gente trabalhe com a prece, com o passe, com a caridade, fazendo bem, a doutrinação de nós mesmos, né, fazendo a reflexão, estudando, evangelioterapia. Então, fazendo o culto no lar, como a gente está se fortalecendo? A gente sabe que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito, como a gente vê no Evangelho, né? Estamos nos cuidando? Estamos trabalhando pelo nosso bem, o bem da nossa família, o bem da nossa casa, o bem das outras pessoas? É assim que a gente consegue se fortalecer e crescer. E para finalizar, a mensagem que Jesus nos traz em João, capítulo 16, versículo 36, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, que a gente possa ser forte, perseverar, porque a vida nos proporciona a cada momento novas possibilidades de crescimento. Que Jesus possa estar com cada um de vocês em suas casas, que possamos aproveitar nossos momentos em família e vamos à nossa prece de encerramento. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais esse dia, por esse momento de reflexões. Pai de infinita bondade, Jesus amigo, mais uma vez agradecemos por todo o amparo que o Senhor vem nos dado até o dia de hoje, que possa também envolver aqueles irmãos que não puderam comparecer na nossa reunião dessa noite, mas que necessitam do teu amparo, assim também como aqueles que estão nos hospitais, aqueles irmãos que estão nas ruas, e que possamos, sempre que tivermos oportunidade, estar estendendo a mão para o próximo.
e juntos em pensamentos vibrar pelo nosso planeta em mais essa noite. Muito obrigado por tudo, por hoje, por sempre, na graça de Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. A tua solidão revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração.